Olá, preparadores integrados ao projeto SHTF Brasil. Eu sou o instrutor Gamboa, estou de sobrevivência e preparação para situações de crises. Estamos aí de novo, de volta, com mais uma videoaula muito interessante, que vale muito a pena acompanhar, de formação de um preparador especialista em navegação terrestre. Esse projeto tem todo o conteúdo para formar um preparador com condições de ser um navegante terrestre em qualquer terreno, em qualquer lugar do globo, do planeta. Aqueles que já estão acompanhando o nosso projeto, as nossas videoaulas, podem verificar que no nosso canal não está organizado ainda. Nós não organizamos as aulas uma a uma, não montamos ainda um cronograma, não montamos um conteúdo programático. Estamos lançando as aulas avulsas. Às vezes a gente está com um conteúdo mais avançado, outras vezes a gente volta com um conteúdo mais básico. E é exatamente essa aula de hoje. É o conteúdo mais básico. São as operações básicas dentro do software, do programa, do aplicativo, seja como você desejar chamar. Garmin Basecamp, que está aqui na tela do computador. Nós iremos passar hoje, nesta videoaula, algumas configurações básicas, algumas opções básicas, para que você possa, através do Garmin Basecamp, localizar algum waypoint, algum ponto de interesse dentro da sua trilha, dentro da sua rota, e ali verificar as coordenadas daquele ponto dentro do Basecamp, verificar quais são as coordenadas no padrão UTM, que nós já explicamos. Com essas coordenadas daquele ponto específico, você vai, de posse da carta topográfica daquela região que você está trilhando, você vai marcar aqueles pontos. Então vai começar a fazer o trajeto da sua trilha, ou da sua travessia, ou do seu circuito, ou da sua rota de fuga. Não sei qual vai ser o teu planejamento. Você vai começar a pontuar, colocar os pontos excepcionais. Não são todos os pontos que são interessantes para você marcar na trilha, mas são aqueles pontos fundamentais, aqueles que você acha de interesse, que permitam que você faça uma navegação tranquila pelaquela rota. Até mesmo uma pessoa que, de posse dessa sua carta topográfica ou do seu track log, posse desse material que você produziu, ele vai poder seguir aquela trilha sem nunca ter passado por ali. As informações essenciais estão contidas ali na trilha que você fez, tanto na carta fisicamente, como digitalmente através do seu track log, do seu arquivo de trilha que você desenvolveu. Isso que é interessante na navegação. Você combina a teoria e a prática. Primeiro, vem para a bancada, monta a sua trilha de forma digital, passa essa trilha para a forma física, que é a carta topográfica, e de posse da carta topográfica, ainda que você não tenha o GPS, você pode utilizar o celular, por exemplo, em conjunto com a carta topográfica, em conjunto com a bússola. E você às vezes vai se deixar esquecer o GPS e vai trabalhar somente com a bússola, com a carta, vai adquirindo experiência nessa prática de navegar e se orientar somente tendo a bússola e a carta. O GPS passa a ser, de certa forma, não tão imprescindível para uma navegação. Só que nós comentamos esse detalhe no vídeo anterior. O aprendizado da navegação com o GPS é o primeiro passo. É evoluir do engatinhar para o andar. O trabalho com cartas topográficas e a bússola é um nível avançado. Nós estamos o quê? Invertendo o processo. Essa aula deveria estar, por exemplo, do meio para o fim do curso. Algo assim. Porque já é um módulo mais avançado, a navegação com a carta topográfica. Primeiro a gente aprende a navegar com GPS, depois com a carta topográfica. Porém, a oportunidade que você tem de navegar com carta topográfica não tendo ainda o GPS é interessante. Porque ainda não pode aproveitar o GPS do celular.
até o navegador adquirir o seu próprio GPS. Então, além disso, além de nós verificarmos as configurações aqui do Basecamp, aquelas básicas, nós não vamos falar de todas as opções que tem aqui no menu do Basecamp, por exemplo. Não, vamos falar aquilo que é importante para o momento para você fazer agora. Você vai instalar o Basecamp no seu computador, você vai fazer as configurações básicas, iniciais, e depois você vai aprender os recursos avançados que o Basecamp possui. Além disso, vamos passar hoje para vocês algo muito simples, fácil, por isso que a aula de hoje é básica. Acessar o site do Wikiloc e baixar algumas trilhas e travessias que são interessantes. Isso no país todo, no Brasil todo tem trilhas e travessias de interesse nesse repositório. Inclusive, é um repositório de trilhas no mundo todo. Você pode ir, por exemplo, para a Argentina, para o Chile, para o Peru. Por isso que nós falamos, o navegador terrestre ele está apto a navegar em qualquer território. Que ele vai saber distinguir uma montanha, um vulcão de 6.000 metros, por exemplo, de uma travessia Petrópolis-Teresópolis que não chega a 2.500 ou 2.700 metros. A carta topográfica te dá várias opções, várias alternativas. E os softwares também de navegação te dão um mundo de opções de navegação. A partir daqui, você vai descobrir onde está esse waypoint, qual é a coordenada geográfica dele dentro do Basecamp e vai passar para a carta. Vamos lá? Vai ser mais fácil mostrar para você compreender o que é que eu estou querendo passar hoje. Eu só dei um adianto, um resumo rápido para você ter noção dessa videoaula de hoje. Tudo bem? Então estou aqui com o Basecamp aberto. Eu estou amanhã. Eu vou partir, eu e minha esposa, somente nós dois. Nós vamos para Paraty. Hoje é dia, deixa eu ver aqui a data direitinho, 26 de dezembro, logo depois do Natal. Amanhã, dia 27, nós estamos partindo para Paraty. Vamos ficar lá 3 dias, 2 pernoites. E um desses dias eu vou tirar somente para fazer o mapeamento. Na verdade, eu chamo de reconhecimento. Uma coisa que eu não conheço ainda, eu chamo de reconhecimento. Por que eu chamo de reconhecimento? Porque na verdade eu conheço sim. Só não conheço presencialmente. Mas eu já trabalhei aqui no Basecamp. Antes de eu instalar nessa trilha, já fez todo o trabalho de marcar os pontos principais, inclusive o ponto inicial da trilha e o ponto final. Esse reconhecimento que eu falo, essa primeira análise, toda trilha que eu não conheço, eu faço isso. Eu vou até o ponto inicial da trilha, que é o ponto onde eu vou ser deixado pela minha esposa. Eu vou iniciar a trilha, posso estar sozinho ou com algum amigo ou amigos. E o outro ponto, que a gente chamamos de ponto de resgate, onde a minha esposa irá pegar essa equipe que fez a trilha completa. Então essa trilha que eu vou fazer, essa investigação, é chamada de trilha 7 degraus. Onde eu vou achar o track log, o trajeto dessa trilha, os waypoints que alguém já traçou? Eu vou exatamente no Wikiloc. Eu vou baixar o que tem a respeito dessa trilha e vou jogar aqui para dentro do Basecamp. Vamos começar exatamente por aí, que eu acho interessante. Vamos partir logo para o Wikiloc. Vou entrar lá na página do Wikiloc para baixar essa trilha 7 degraus. Ela começa em Cunha, na parte alta, e vem descendo até a região de praia Paraty, no Rio de Janeiro. Cunha se localiza em São Paulo. Ela vem descendo pela serra, então é praticamente uma descida. Facilita bastante a trilha. Eu quero marcar na cidade de Cunha o ponto início da trilha e o ponto final em Paraty, no Rio de Janeiro. Esse é o meu objetivo, somente o ponto inicial e o ponto final, aonde eu vou ser deixado pela minha esposa e aonde ela vai fazer o resgate ao final da trilha. Aqui eu tenho mais ou menos uma média de tempo, de quanto tempo eu vou fazer em média para fazer essa trilha, para minha esposa não tenha também que ficar me esperando, ou então ela venha chegar muito tarde, fica esperando muito tempo. Então vamos lá, pessoal, vou abrir aqui. A primeira aba da minha tela é a aba do Wikiloc. Barra de endereços do seu navegador, coloca o Wikiloc
faz uma busca no Google e vai entrar nesse site aqui. Que ele fala aqui, inclusive, ó, trilhas do mundo. Então, não somente do Brasil. Você vai clicar aqui em cadastrar, você vai se cadastrar aqui no Wikiloc para poder baixar as trilhas que você quer fazer. Abaixo da imagem, descubra novas trilhas. Nessa caixa de texto aqui eu vou digitar trilha 7 degraus, que é o nome da trilha que vai ligar Cunha, em São Paulo, a Paraty, por dentro de uma área de mata, uma área de serra. Vou clicar em busca e ele vai me apresentar uma lista de trilhas do banco de dados do site que tem aquelas referências que eu passei, que eu informei para ele. Pelo critério varredura, ele já me dá logo uma das principais trilhas. Justamente essa que eu quero. Trilha 7 degraus, de Cunha a Paraty. Perfeito? E ele fala a distância aproximada, que o trilheiro que fez esse tracklog, ele percorreu aproximadamente 16,49 km. E ele entendeu que essa trilha é de nível moderado. Vou baixar essa trilha aqui e vou salvá-la comigo. Cliquei nela. Aí aparece a trilha. Olha que interessante o Wikiloc. Ele mostra um mapa, pode ser no padrão satélite do Google Earth. Posso botar um mapa aqui tipo do Google Maps. Posso pedir a opção aqui de botar relevo. Eu posso escolher aqui opções de mais mapas. Eu não quero usar o Google, quero usar um outro mapa que para mim me dá maiores informações. Um que eu uso muito, OpenStreetMap, creio que você já ouviu falar, se você assistiu, está acompanhando nossas aulas do nosso curso de navegador. Nós utilizamos muito esses mapas baseado em OpenStreetMap no nosso Garmin Basecamp. Vou clicar nele. A aparência do mapa mudou. E às vezes nós obtemos alguma informação em determinado mapa que não está em outro mapa. Costumo fazer muito. Amplio, opção Full Screen. Ele está dizendo, pressione Ctrl e role a tela. Tem que pressionar a tecla Ctrl e o scrollzinho do mouse para poder dar o zoom. Eu amplio ou reduzo. No início da trilha, ele fez esse ponto aqui, esse waypoint. Trilha 7 degraus, Cunha Paraty. Esse ponto aqui de início da trilha, que ele marcou, está só marcando o waypoint. Ele iniciou daqui. Parece que ele veio de cima para essa estrada aqui. Se eu vim de Cunha, normalmente devo pegar essa estrada aqui. Porque se eu vindo por essa estrada, meu início da trilha vai ser aqui. Exatamente na fronteira, interessante. Fronteira Rio de Janeiro ou São Paulo. Eu posso vir andando esse pedaço todinho aqui e seguir a trilha. Não necessariamente eu tenho que seguir o ponto que ele marcou aqui. Como que eu vou saber qual é o melhor ponto de início? Eu tenho que ir lá. Por isso esse reconhecimento. Eu tenho que visualizar, estar no local e ver qual é o melhor ponto. De repente tem um barzinho por aqui. Ó. Tem alguma coisa que é possível, por exemplo, pegar algum suprimento. Pegar água, refrigerante, suco. Essas bandeirinhas aqui são os waypoints que o autor dessa trilha fez. Vou aproximar o mouse e já diz o que é aquele waypoint. Ele marcou aqui um ponto de água. Tem algum riacho passando por aqui. Aonde que eu vou ver esse riacho passando por aqui, pessoal? Na carta topográfica. Eu tenho vários mapas instalados no Basecamp, mas eles não me têm essa informação. Com certeza eu vou descobrir na carta topográfica. Aqui tem uma porteira.
Lá na frente, o quarto waypoint é água. Porteira de novo. Aí ele segue um bom pedaço. Observe, pessoal, que eu não sei se ele está subindo ou se ele está descendo. A princípio vai estar descendo, mas pode ser pontos de subida. Tem um waypoint e o outro. Como que eu vou saber isso? Eu tenho que ter um mapa que me dê as curvas de nível. Na carta isso aí tá evidente, muito fácil. Saber entre um ponto e outro se eu estou subindo ou se eu estou descendo. Ou se eu estou no plano. Vamos ver se algum outro mapa me mostra alguma curva. Eu tenho essa opção aqui, Open Cycle Map, que é outro tipo de mapa também. Open Cycle Map já me dá as curvas de nível. Olha que interessante. Fica pequena, 950 metros. Aqui é 1000 metros. Então eu estou saindo de 1000. Estou descendo para 950. Já me dá as curvas de nível. Água de novo. Passa algum riacho por aqui, nesse ponto. Outro ponto, cachoeira. Aqui já passa um rio. Está mais visível. Quer dizer o que? Cachoeira está nesse rio aqui. Ele não falou qual o nome da cachoeira. Outro ponto interessante, atravessando o rio. Que rio é esse? Vamos ver se eu consigo descobrir no Basecamp. Se eu não descobrir no Basecamp, eu vou descobrir qual é o rio na carta topográfica. Aqui uma estrada. E já estamos caminhando paralelo ao rio. A trilha vai seguindo, ele não faz mais nenhum waypoint. E chegamos ao ponto final, onde é feito o resgate. Então vamos lá. Gostamos da trilha? Você gostou também? Quem mora no Rio, São Paulo, ou quem quiser vir de outro local para São Paulo, para o Rio, para fazer essa trilha, dizem que é uma trilha muito bonita. Eu vou tirar fotos, vou filmar. Quando eu for fazer a trilha, aí sim eu vou marcar vários waypoints, diferente do que o pessoal faz. Eu vou fazer o trabalho de navegador terrestre, que é um trabalho mais lento, que é mais minucioso, que é marcar os principais pontos. Estou fazendo todo o traçado da trilha, marcando os pontos principais. O filete de água para mim é um waypoint, uma paisagem diferente, alguma coisa que marque aquele local. Marco tudo que eu achar interessante na trilha. Agora eu vou baixar essa trilha. Clica no botão baixar. Você pode seguir essa trilha no seu iPhone ou no celular que possui o sistema operacional Android. Se você tiver o aplicativo iClock, você manda diretamente para o seu smartphone. Você pode salvar em formato arquivo. Nós vamos abrir esse arquivo no Basecamp, então vamos clicar na opção arquivo. Vou logar no iClock. Lembrando que você tem que fazer o cadastro para poder baixar as trilhas. Já tem um cadastro pronto. Agora sim eu posso baixar. Ele me dá várias opções. Esse arquivo vai ser salvo no formato GPX. Mantenham esse formato. E dá opções. Simplificado para 500 pontos de trilha, para garantir compatibilidade com a maioria dos aparelhos GPS. Se tem um GPS antigo, com poucos recursos, você marca essa opção. Original é com 1688 pontos de trilha, que podem não funcionar no GPS com menos recursos. O meu GPS não é um top de linha, mas já tem bastante recursos avançados. E ainda manda incluir locais mostrados no mapa. Todos os waypoints ele vai incluir aqui as informações que fazem parte daquele tracklog. Vamos clicar aqui em ver detalhes. São exatamente os waypoints. Ó. Água, água 1, água 2, água 3. Estrada, porteira, rio. Eu marco essa caixa, ele vai incluir os waypoints naquele arquivo
Tracklog. Tracklog é exatamente isso. É o arquivo digital daquele trajeto. Marquei o que eu queria, vou mandar baixar. E vai aparecer trilha 7 degraus, Cunha, vezes Paraty.gpx, que é o formato do Tracklog. Vou mandar salvar o arquivo, vou dar OK. E tem uma pasta criada no meu computador, uma pasta chamada Tracklogs. E aqui eu vou salvando os Tracklogs que eu quero, que eu vou baixando, que eu vou organizando. Vou criar uma nova pasta, cliquei em criar nova pasta e vou dar um nome a trilha 7 degraus. E vou salvar essa trilha. Salvei. E mostrou outras trilhas que pode ser que tenha mais alguma de meu interesse. Então essa primeira nós já baixamos. Cunha a Paraty, via Pedra da Macela e trilha dos 7 degraus. O que esse navegador aqui fez? Ele fez uma trilha bem extensa. Ele primeiro foi lá nessa Pedra da Macela, que é um ponto turístico ali da região. Ele foi até lá na Pedra da Macela, voltou e depois fez a trilha dos 7 degraus. A trilha normal é 16,47 km, quase 17 km. A trilha que esse navegante aqui fez, esse trilheiro, já tem mais de 47 km. Vamos ver qual foi o trajeto que ele utilizou. No próprio Wikiloc, dá para a gente observar. Ele veio caminhando desde o centro da cidade de Cunha. De repente ele saiu do hotel e veio caminhando toda a estrada. Lembrando que aquele ponto que começa a trilha 7 degraus é exatamente aqui, entre a divisa de Rio de Janeiro e São Paulo. Esse trajeto todinho ele fez a pé. Aí ele foi até aqui em cima, a tal da Pedra da Macela. Olha lá. Foi até lá, desceu e prosseguiu até o final da trilha, lá em Paraty. Eu gostei dessa trilha, que vou baixar para a mesma pasta. Vamos lá, original. Trilha que ele fez aqui não tem nenhum waypoint. Ele fez somente a trilha e não marcou nenhum waypoint. Vamos baixar. Vamos salvar, ver depois com detalhes que ele fez aqui. Salvei. Mais uma trilha lá para o meu repositório de trilhas. Vamos voltar. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante. Outra trilha diferente aqui. Vamos ver. Algo que eu esqueci de comentar. No Wikiloc, ele dá a variação de altimetria da trilha. Então eu pensei que ele havia partido de Paraty. Não, ele partiu de Cunha. E foi descendo. Parece que o trajeto dele é outro. Não é o mesmo trajeto da trilha 7 degraus. E ele fez vários waypoints interessantes. Chega uma cachoeira, pedra pequena. Vou baixar. E vamos ver no Basecamp o que ele fez aqui. Posso depois, em outra oportunidade, fazer essa trilha e seguir o mesmo trajeto. Como eu já andei baixando um monte de trilha, aí ele pergunta se eu sou um robô. Eu marco aqui que eu não sou um robô. Vamos lá. Vou conseguir provar que eu não sou um robô. Baixar. Paraty, Cunha, Rio Pequeno na mesma pasta. Por que eu baixo na mesma pasta, pessoal? São trilhas diferentes? São. Mas estão mais ou menos englobadas naquela mesma região. Baixei aqui. Voltar lá, ver se tem mais alguma coisa interessante para baixar. Trilha dos 7 degraus. Antigo caminho do café.
Paraty, Rio de Janeiro. Vamos lá. Mais uma trilha. Vamos salvar de novo. Olha que interessante a informação que ele deu aqui. Esta trilha foi desenhada à mão sobre o mapa. Pode não ser adequada para a navegação por GPS. Vou baixar assim mesmo. Porque eu vou analisar todas essas trilhas em conjunto, pessoal. Você vai fazer a mesma coisa em casa. Você baixa várias trilhas para chegar no final o seu personalizado. Isso tudo antes de você ir presencialmente no local fazer a trilha. Salvei mais uma. Vou passar agora esse material todinho para dentro do Basecamp.